Em 2003, o general Wesley Clark, general americano, ele revelou um plano que ele escutou dentro do Pentágono, onde ele trabalhava, no pós-11 de setembro. Os caras falaram, nós agora precisamos derrubar 5 países em 7 anos. Aí os países são Líbia, Síria, Líbano e o último, o Irã, que é o mais forte ali naquela região, né? O Irã é como se fosse uma potência ali do mundo islâmico e o patrocinador dos outros grupos, né? O Irã tem os proxies, né? O que é proxy? É procuração, né? Então a gente tem ali guerra por procuração. Em vez de eu ir para a guerra, eu dou uma procuração pro cara, pô, você pode fazer serviço para mim? Significa, se você quer destruir Israel, por exemplo, você financia o Hezbollah e o Hamas, por exemplo. E os Houthis do Iêmen, né, que estão tendo um grande destaque agora, principalmente porque os navios ali, mercantes, passam no mar, eles estão destruindo todos os navios, está gerando uma preocupação enorme. Então, o Irã é essa potência regional que patrocina essa galera toda. É o último a ser derrotado, né? Então, depois que ele falou isso, ele até lançou um livro em 2013, ele se candidatou, mas não foi eleito. Aí ele começou muito a falar isso, olha, estão programadas essas guerras para derrubar esses governos. Logo depois daquilo, a gente começa a ver as primaveras árabes, ou as revoluções coloridas, a gente começa a ver vários movimentos em que começa uma revolta popular, aparentemente, mas na verdade é a CIA patrocinando essas revoltas populares para derrubar inimigos dos Estados Unidos em vários lugares diferentes. Então, quando a gente viu no Egito, tá tendo a primavera árabe nada, tudo patrocinado pelos Estados Unidos para derrubar o cara que era inimigo dos Estados Unidos e botar um amigo. Na Ucrânia, essa briga aí já desde 2003, né? Porque os Estados Unidos tirou um cara e botou um amigo. Aí o Putin tirou o cara e botou um amigo da Rússia. Aí ficou essa dancinha das cadeiras. Até o movimento do Euromaidan, na Praça Maidan, lá que foi em 2013, que ali deu uma zebra geral e os Estados Unidos, através da Victoria Nuland, né, que era a agente americana que fazia essas derrubadas de governo, nos bastidores, a Rússia falou, meu irmão, vocês tomaram a Ucrânia da gente então, porque vocês tiraram o nosso amigo que foi eleito e botaram o amigo de vocês, então tudo bem, só vou ficar com a Crimeia para mim então. Entendeu? Para começar. Então, assim, existe um plano para mudar totalmente o mapa do Oriente Médio. Só que isso é a segunda parte de um plano de 3 etapas que o Pentágono bolou. A primeira parte era qual? A primeira parte é tirar a Rússia da jogada. Tá. A segunda parte é tirar o Oriente Médio da jogada. E a terceira parte é, sem a Rússia e sem o Oriente Médio, partir para cima da China. Entendeu? Que isso, cara? Então, a gente está vendo agora a consolidação, ou o início da segunda parte. Qual que é a ideia? Olha a quantidade de dinheiro e de homens que a Rússia já perdeu na Ucrânia desde 2022. Para ela ajudar a galera do Oriente Médio, tá complicado hoje, porque o cara já está sobrecarregado lá. Essa era a estratégia. Porque a Rússia é o bulldog ali daquela região, o cara é mais forte, 30 mil ogivas nucleares, né? Então, vamos deixar a Rússia super ocupada, porque aí a gente parte para cima do Oriente Médio, ela não vai poder ajudar, e depois que a gente resolver o Oriente Médio, a gente parte para cima da China e não vai ter nem a Rússia nem o Oriente Médio para ajudar, que aí vai ser uma briga mais fácil. Então, pelo que ele está falando aí, eu creio que faz sentido esse raciocínio, que a gente está nessa etapa aí. São várias partes desse plano. Vou aproveitar para falar algo que é muito pouco falado. Eu sei que você recebe muita gente de geopolítica e tal, muitos analistas, mas eu vejo poucas pessoas falando sobre o projeto que foi criado no dia 10 de setembro de 2023. Tá. 10 de setembro de 2023. Outro dia. Foi anunciado ao mundo um plano que tem tudo a ver com isso, chamado IMEC. É IMEEC. Significa o quê? India, Middle East, Europe Economic Corridor. Corredor Econômico Índia, Oriente Médio e Europa. O que é isso? Um plano bolado por esse grupo para fazer frente às novas rotas da seda, né, Belt and Road da China, que a China está usando para dominar o mundo, oferecendo empréstimo e muitas vezes pegando como pagamento os recursos naturais, como fizeram com o Equador e com vários países sul-americanos. Ou até posições militares também. Também, é parceria, né? Deixa eu botar uma base aí, eu patrocino a construção de estradas e tal, aeroportos e portos, né? Então, qual que é a ideia? Tirar de cena a Rússia como fornecedor, na verdade, foi um pouco depois do início da guerra da Ucrânia, né? Dia 10 de setembro. A ideia era tirar o controle do fornecimento de gás natural da mão da Rússia,
fornecimento de gás natural para a Europa, que já era, sei lá, 40%, 50%, e se os gasodutos Nord Stream 2 fossem concluídos, ia para 80%, 60%, 80%. O Trump sempre falava contra, ele esculhambava lá o que era o diretor-geral da OTAN, que era o Jens Stoltenberg, ele falava, cara, não tem como autorizar esse projeto, vocês vão ficar na mão da Rússia. Se vocês autorizarem esse projeto, eu vou sancionar as empresas alemãs que estão recebendo esse gasoduto. Ele sancionou. Aí as empresas falavam, tô fora, meu irmão, não vou ficar sancionado pelos Estados Unidos, não. Aí o projeto ficou parado, depois, misteriosamente, explodiram os gasodutos, né? Uma história não resolvida até hoje. A gente sabe que teve uma participação dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Noruega, porque eu passava pela Noruega ali. Então, mas os caras fingem que não aconteceu nada, não fala sabia, disso. Acho que foi um defeito, né? Não sei o que aconteceu, né? Deve ter... Acho que alguém acendeu um cigarro, caiu lá no fundo do mar, né? Não sei quantos... Bem possível. Dezenas de metros, né? Deve ter sido algo dessa natureza. Então, o IMEC, ele é uma concorrência com a Rota da Seda e ele parte do princípio que a Rússia vai deixar de ser o grande fornecedor de gás natural. E quem seria o substituto da Rússia? Israel. Tá? E aí você fala, mas Israel tem essa quantidade de gás natural? Eu te perguntar, se fosse chutar, eu ia chutar, sei lá, o Catar. O Catar tem gás natural pra cacete. Eu acho que o Irã, por exemplo, o Irã é o segundo maior reserva de gás natural do mundo. Qual é a ideia? Israel em si não tem grandes reservas de gás natural, mas na faixa de Gaza tem. Em 2000, a empresa, acho que foi a Exxon, descobriu no litoral de Gaza das maiores reservas de gás natural do planeta, chamada Gaza Marine, ou Marina de Gaza. E eles começaram a arrumar uma maneira de tentar explorar esse gás. Começaram a explorar nos anos 2000, só que o Hamas ficava jogando míssil nas plataformas, ficava sempre dando tiro, jogando bomba. E aí as empresas americanas falaram, vou parar, cara, não tem mais como. E aí, o que eles concluíram? Para a gente assumir o controle desse gás e substituirmos a Rússia para fornecer gás natural para a Europa, esse acordo foi feito dia 14 de julho de 2022, quando o ministro da Energia de Israel fez uma reunião com o ministro da Energia do Egito e com a Ursula von der Leyen, que é a presidente lá da União Europeia. Qual era o combinado? Israel iria pacificar a faixa de Gaza, para tirar esse problema. Pacificar daquele jeito. Daquele jeito, né? Passar o cerol. Pacificar a faixa de Gaza, entre aspas. Estou falando do discurso deles, né? Vamos pacificar, né? O Trump falando isso aqui vai virar uma Riviera. Uma Riviera francesa, coisa linda, né? Você olha e fala, esses caras são malucos, né? Não é possível. Aí, o gás seria extraído por Israel, mandado para o Egito para ser refinado, ia ser refinado no Egito e mandado de navio para a Europa. Esse que era o plano. Só que para isso precisava pacificar a faixa de Gaza. Esse projeto foi apresentado pelo Benjamin Netanyahu no dia 20 de setembro de 2023 na Casa Branca. E eu sei tudo que eles conversaram dentro da reunião lá, secretamente. Aí você fala, pô, Daniel, você é sinistro, hein? Daniel, tu tem um infiltrado lá, cara? Tu tá por dentro do tem FBI? Internet, pô. Tá no site da Casa Branca a transcrição da conversa inteira. Pô, então não era pra ser secreta, no fim das contas. Não, essa era a parte pública da conversa, e na parte pública já tá tudo que tá acontecendo hoje. Essa na parte pública já tava com essa merda toda aí. Se você botar WH, que é White House, Netanyahu, Biden e Mac, tu acha fácil esse negócio. Então, quando aconteceu o dia 7 de outubro lá, aquele ataque do Hamas contra Israel, eu já sabia o que estava em jogo ali. Então, o que aconteceu? No dia 20 de setembro, o negócio foi criado dia 10 de setembro. 10 dias depois, Benjamin Netanyahu pegou o aviãozinho dele e foi para os Estados Unidos para conversar com Biden. E a conversa, pela transcrição, é o seguinte, olha, temos que tirar o Irã de cena para a gente poder pacificar aquela região, para a gente montar um novo mapa do Oriente Médio, e o novo mapa do Oriente Médio vai ser debaixo do nosso comando. A gente tem que tirar o governo dos ayatolás lá do Irã, e a gente tem que restaurar a monarquia dos descendentes do Shah Reza Pahlavi, aquilo que depois fica conhecido como os acordos de Ciro, que vão expandir os acordos de Abraão. Então a gente precisa fazer essa reorganização do Oriente Médio, só que eu não consigo fazer sozinho, Biden. Se eu começar essa parada, tu me ajuda? Ao que tudo indica, parece que o Biden falou, vamos embora. Porque no dia 20 ele apresentou na Casa Branca para o Biden e no dia 22 ele foi diante da ONU, da Assembleia Geral da ONU, e explanou esse plano para todo mundo. E o plano era exatamente isso, nós vamos refazer o mapa do Oriente Médio,
a gente vai tirar todos esses governos extremistas aí para poder passar os gasodutos para sair lá na Europa. Nós vamos agora fornecer o gás para a Europa. Nossa, os sionistas devem ser malucos contigo, cara. Como assim? Porque os caras lá que estão, os caras que defendem Israel, Sim. a unhas e dentes, e é doido que aqui no Brasil virou uma briga política, né? Virou. Os caras, em geral, eles falam, não é nada disso não, a gente tá se defendendo e tudo mais. Mas também, né? Porque é o único país no mundo que... É o único país judaico do mundo. Se você pegar... Pô, Israel é tipo o tamanho do Panamá, sei lá, o menor, né? O tamanho de alguns estados brasileiros, né? Acho que o tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos. Que é um negócio mínimo. E você tem 22 nações muçulmanas. E tu tá bem no meio, Você só tem uma nação judaica. Você tá no meio. E todo mundo ali te jurou de morte. E falou que não vai sossegar enquanto não te eliminar completamente. Tem no estatuto dos caras. Então, pô, faz sentido, né? Não é assim, eu acho que hoje eu vou pensar na minha sobrevivência. Não, se tu piscar o olho, você deixa de existir. Você, sua família inteira e teu povo inteiro. Principalmente se os caras tiverem bombas atômicas, né? Aí entra, até vou fazer um linkzinho aqui, entra a doutrina Sansão. O que é a doutrina Sansão? Que em hebraico é Beretat Shimshon, né? Tem gente que fala assim, Daniel, você é analista geopolítico, por acaso você estudou, quantos idiomas você fala? Cara, eu não falo muitos idiomas fluentemente não, mas eu estudei hebraico, eu me viro hebraico. Beleza? Só para começar, tá? Então, Beretat Shimshon é a operação Sansão, ou a doutrina Sansão, que é o seguinte, Sansão foi o cara, tu deve lembrar dessa história. Ele, fortão, arrebentou com os filisteus, depois ele fez umas bobagens, aí Deus deixou Dalila passar o cerol nele no cabelo, e logo depois furaram os olhos dele e ficou cego. E aí o trabalho dele é ficar rodando o moinho, que era um trabalho do boi, ele fazia o trabalho do boi, né? E aí ele lá, poxa, pensando, acho que eu fiz besteira, se arrependendo, né? E aí a Bíblia fala que o cabelo dele voltou a crescer, né? Esse é um sinal, tipo, será que o poder dele pode voltar? E aí fizeram uma festa no palácio dos filisteus para zombar do cara. Para todo mundo ir para lá. Esse aí que era o cara que arrebentava a gente, tá aí, ó. Virou nosso escravo. E aí ele falou, pô, vou passar uma vergonha violenta aqui, já tô cego. Aí ele falou com Deus, não tem como dar aquela forcinha de novo não, que eu tinha antigamente. E aí Deus falou, vambora. Aí ele chegou pro cara que tava conduzindo ele, né? Falou, eu tô meio cansado, deixa eu só encostar aqui para dar uma descansada. Ele encostou na coluna e abraçou a coluna, quebrou a coluna principal do palácio. Nesse único dia ele matou 3.000 pessoas, mais do que ele tinha matado na vida inteira, só que ele morreu junto. Então a doutrina Sansão é o seguinte, é parecido. Israel diz, nós temos bombas atômicas, nós somos pequenos, é uma guerra de 22 contra 1. Se eu sentir que tu vai me quebrar, eu vou ser quebrado, mas vai todo mundo pro buraco comigo, que eu vou jogar minha bomba atômica pra tudo quanto é lado. Então vai o Oriente Médio inteiro pra dentro. Essa é a pior fim possível. Sim. É claro que isso não é o objetivo a ser concretizado. Isso é uma doutrina de dissuasão. Dentro da geopolítica da relação internacional, a doutrina de dissuasão cara, quanto mais forte eu sou, mais prejuízo você vai ter se você brigar comigo. Então vamos fazer o seguinte, eu tô malhando aqui, eu tô tomando os anabolizantes para ficar grandão, não é porque eu quero te bater, é só para você não querer vir me bater. Entendeu? Não é uma doutrina ofensiva, é uma doutrina defensiva, né?